Amados irmãos e irmãs, neste dia em que nós celebramos mais uma trezena, mais um dia da trezena, sexto dia, se não me falha a memória, né? Nós, diante da devoção aos nossos santos e santas de Deus, nós precisamos sempre ali pegar exemplos deste santo que tanto amamos e devotamente seguimos, para poder trazer para a nossa vida aquilo que nós celebramos. E Santo Antônio, nesses dias de celebrações, já temos ouvido tantas e tantas coisas de Santo Antônio, diante da sua santidade, diante dos milagres ainda em vida, os ensinamentos, pregações, enfim. E diante desta devoção, e tantos são devotos de Santo Antônio, nós precisamos pegar este exemplo e trazer para a nossa vida. Uma das coisas que Santo Antônio sempre ali pregava, ensinava e falava, era a respeito da vivência da fé. A fé precisa surtir o fruto. Então, se eu creio, eu acredito, essa crença, esse acreditar, vai me levar a viver essa fé que eu professo, e essa fé vai ser transformada sempre em obras, em frutos. E é por isso que Santo Antônio diz que a alma da fé é a caridade. Então precisa brotar caridade, precisa brotar amor. Se eu creio, se eu acredito, e a forma da caridade, do acreditar, é também um sinal de retribuição, de gratidão. Então se eu recebi uma graça, eu preciso então retribuir a Deus. Não que Deus exija, né? Mas a alegria da pessoa que recebe uma graça, a alegria da pessoa que recebe um milagre é tão grande que ela quer transformar essa alegria em um sinal para fazer com que ela demonstre o quanto ela é grata a Deus, o quanto ela é grata a Santo Antônio por esta graça recebida. E é justamente diante dessa retribuição, dessa gratidão, demonstrar o amor, né, a caridade, é que nasce ali para nós a história do pão de Santo Antônio. Inicialmente era apenas distribuído para os pobres, alimentar ali para poder então saciar a sua fome, matar a sua fome. Santo Antônio levava ali os pães, né? Uma caridade, levar ao necessitado ali o alimento. Mas diante de tantos fatos em torno de Santo Antônio, esse gesto de levar o pão ao faminto, ao pobre, era traduzido por outras situações também, vista também como não somente o pão material, mas também a lembrança do pão que Jesus multiplicou ali. A multidão ali em volta, sem nada do que comer, e Jesus então multiplica os pães. Então as pessoas, os devotos, vão sempre fazendo essa comparação, essa relação, para poder viver essa fé. E aí então começa-se também distribuir estes pães. Mas um fato que dá também ao pão de Santo Antônio, não somente saciar a fome física, uma senhora, mãe de uma criança, mais ou menos 8 meses, essa criança brincando ali, caiu no recipiente com água e ela morreu afogada. E essa mãe, no seu desespero, clamou a Santo Antônio a intercessão pelo seu filho, e que se esse filho recobrasse a vida, ele ia distribuir pães, né? A quantidade seria o peso daquela criança ali, a quantidade de pães que ela iria distribuir. E essa criança veio à vida, né? Então essa senhora começou então a distribuir os pãezinhos em sinal desse milagre que ela recebeu. Aqui o pão ganha mais essa conotação também da saúde. Então é saúde também física, saúde espiritual. Assim vai nascendo as devoções em torno daquilo que vai se vendo diante do santo, diante de tudo aquilo que vai acontecendo em sua volta. E aí nascem outros grupos que nesse símbolo do pão significa auxílio aos necessitados, significa também saúde do corpo, saúde da alma. E esse pão ganha não somente esse símbolo de alimento, mas também um sinal de salvação, um sinal de cura, um sinal que se eu levar para a pessoa ali que eu conheço, que está necessitada, seja de uma enfermidade, qual for a situação dela, mas eu creio que Santo Antônio pode interceder, e através daquele pãozinho de Santo Antônio, essa pessoa vai receber a graça.
Então eu creio, eu vou levar esse pãozinho para aquele irmão, para aquela irmã, porque eu quero que ela receba essa cura, eu quero que ela receba esta graça. E assim as pessoas vão cada vez mais aderindo a esta devoção e utilizando o pão de Santo Antônio para também levar para as pessoas enfermas, para que elas possam recobrar a sua saúde. Então nós precisamos também, quando nós vemos a missa, todo dia tem a distribuição dos pães, né? Fazer uma oração, pedir a Santo Antônio, né? De repente na sua casa, na sua família, você tem um parente, você tem um conhecido ali que precisa de uma graça, de um milagre, né? De estar enfermo. Então você faz a oração, pede a Santo Antônio e leva esse pãozinho para esse irmão, acreditando que vai trazer na vida desse irmão, dessa irmã, essa saúde do corpo e saúde da alma. Acreditar, crer, assim como todas as devoções nascem através do acreditar. Se ter fé, nós sabemos que Deus realiza o milagre, Deus realiza ali o impossível. E grupos e associações nasceram também em torno da distribuição dos pães de Santo Antônio. A obra do pão de Santo Antônio, ainda lá na sua cidade, né, na Itália, em Pádua, e também a Caritas Antoniana, que ajudava tantos e tantos e ainda ajuda muitos e muitas pessoas carentes, enfermas, qualquer seja a situação de necessidade, em torno do pão de Santo Antônio. Um símbolo que pode ser simples, pequeno, mas que se traduz numa obra grandiosa. Essa obra que Santo Antônio diz que é a alma da fé, que precisa ser traduzida, né? Precisa ser traduzida. Então, se eu creio, eu sou devoto, eu preciso agradecer, eu preciso retribuir. Então, nesse agradecimento, a nossa oferta na vida da igreja, o nosso servir, nossa disponibilidade, tudo isso é uma gratidão a Deus, né? Quantos de nós recebemos graças, recebemos bênçãos na nossa vida, e a maneira de agradecer a Deus é estar na igreja, fazendo aquilo que cada um é capaz de fazer segundo o seu dom, seja cantar, tocar, seja ler, seja servir como acólito, como ministro, né? Na catequese, qualquer movimento pastoral, limpar a igreja, enfim, alguma coisa eu quero fazer para poder retribuir ao meu Deus por aquilo que Ele fez ao meu favor. Recordando ao salmista, né, que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Então essa retribuição de um coração que é agradecido. Como seria bom, amados irmãos e irmãs, se todos nós na vida da igreja vivêssemos esse servir, esse serviço na igreja com uma retribuição, uma gratidão. O coração fica exultante, alegre, né, de servir a Deus, porque diante das adversidades que irão surgir, as perseguições, e são tantas, né? Mas se o meu coração se alegra de eu servir a Deus, por amor, as dificuldades não me impedirão de continuar servindo, porque eu sirvo por amor, porque eu estou retribuindo ao meu Deus por tudo aquilo que Ele faz em meu favor. E isso faz com que a nossa decisão de seguir o Senhor sempre seja firme e pautada no amor ao nosso Deus, no amor aos nossos irmãos. E assim então, olhando para a vida de Santo Antônio e tudo aquilo que ele traz para nós como testemunho, eu vou buscando aplicar na minha vida. Nós vemos os relatos nas leituras de hoje, Paulo falando das tribulações, das adversidades, mas em tudo o Senhor o auxiliou, em tudo o Senhor cuidou, não deixou que ele perdesse, não deixou com que ele ali caísse, vacilasse. Ele venceu, ele é vitorioso, né? Nós precisamos também, amados irmãos e irmãs, pegarmos tudo isso que nós ouvimos nas leituras, né? Na Santa Missa, da palavra, as mensagens, para poder trazer para a nossa vivência, o nosso dia a dia. Porque nós precisamos dela a cada momento, cada situação particular da nossa vida, nós iremos precisar de uma luz. E essa luz Deus vai clarear, vai acender, para poder guiar os passos que nós iremos pisar, nós iremos trilhar. Nós vivemos em tempos tão difíceis, precisamos buscar sempre na oração a intercessão, interceder por todos aqueles que estão em situação
de mais necessidade, de mais carência. Não só carência física, carência espiritual. Espiritual. Quantas e quantas pessoas, quantos e quantos irmãos aflitos por tantas e tantas situações, seja econômica, seja enferma, enfim, cada um na sua realidade, né? Corações aflitos. Então, diante da nossa oração, diante da manifestação da nossa fé, precisamos lembrar também de fazermos esta grande intercessão por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que estão aflitos, por todos os enfermos, enfim. Fazer com que a nossa fé seja sempre frutuosa. Eu preciso praticar, eu preciso dar frutos, e frutos bons, né? Frutos que sejam agradáveis ao nosso Deus. Então, quanto mais eu creio em Deus, mais eu sou impulsionado a amar e servir os meus irmãos. Mais eu sou impulsionado a fazer algo para poder retribuir este amor. Como é bom nós olharmos para a vida da igreja e vermos tantos e tantos santos, tantos. Hoje nós celebramos São Bonifácio, mártir. Ele é conhecido como apóstolo da Alemanha. Ele foi evangelizar toda aquela região da Alemanha, e enfrentou tantos desafios, mas tantos desafios, mas ele não mediu esforços. Ele continuou falando de Jesus, continuou pregando ali, mesmo diante de tantas adversidades, e até que recebeu ali o martírio, mas ele não negou a sua fé. Ele serviu até o último momento e evangelizou toda aquela região da Alemanha. Precisamos, amados irmãos e irmãs, aprendermos com os nossos irmãos santos, para que nós também possamos dar o nosso sim a Deus, dar o nosso sangue, através de exemplos, através de serviços, através de amor aos nossos irmãos. E diante das devoções que temos aqui o pão de Santo Antônio, né? Tanto símbolo traz em volta do pão de Santo Antônio. Então, qual a intenção, né? Quando você vai comer o pãozinho de Santo Antônio, né? Qual é a intenção que você ali coloca na hora de comer o pão de Santo Antônio? Você faz a sua prece, né? É um pão abençoado, é um pão bento, né? Então, qual a graça que você pede, né? Qual a graça que você pede, né? Precisamos aprender também a isso, né? As devoções, as santas devoções. Então, fazer a sua oração, fazer a sua prece, qual é a sua necessidade, né? E aí, então, você se alimenta desse pão, ou você leva para alguém da sua casa, da sua família, um conhecido seu, que está passando por uma situação difícil, né? E você leva esse pãozinho. Você sabe que vai ser uma bênção de Deus na vida dele, né? Na vida dela. Então, façamos sempre com essa intenção. E tantas outras situações, né? Pena que nós aqui conhecemos, diante da devoção de Santo Antônio, somente a questão dele ser o santo casamenteiro, né? Esquecemos tantas coisas bonitas e ricas na vida de Santo Antônio, e fica só a questão do santo casamenteiro, né? E ainda hoje muitas pessoas fazem simpatias, né? Semana que vem, dia de Santo Antônio, quantas simpatias serão feitas, né? Quantas e quantas, né? Querendo arrumar aí o namorado, a namorada, né? O esposo, a esposa, né? Mergulhando o santo de ponta cabeça, numa vasilha com água, tirando o menino Jesus, né, do braço dele. Tem imagem que é vendida já com o menino Jesus solto, justamente para fazer a simpatia, né? E aí só devolve o menino Jesus para o santo quando arrumar o companheiro, a companheira, né? E aí, se não aparecer, né? Nunca o santo vai ter o menino Jesus nos seus braços, né? A pessoa está lá com 98 anos e ainda não apareceu, né? O José e a Maria, e o menino Jesus não voltou para os braços de Santo Antônio. Ou, de repente, aparece a graça de um esposo, de uma esposa, né? Mas um esposo e uma esposa que vai ser um tormento na vida, né? Vai ser um castigo, né? Então, precisamos aprender as coisas belas e boas com nossos santos e santas de Deus. Simpatias não faz parte da nossa fé católica, né? Deixa para as pessoas que não creem, né? Mas precisamos aprender com os exemplos de nossos santos, porque nós também queremos ser santos. E mais pessoas, e pessoas que irão nos ver, mesmo a gente não chegando a ser santo, grandioso como Santo Antônio, mas fazendo bem, as pessoas irão se espelhar em nós também, e querão também fazer o bem. Então, peçamos ao Senhor, nesta trezena, esta graça,
de podermos sermos boas testemunhas do Evangelho, possamos praticar bem a caridade, auxiliar a todos que necessitam, pedindo sempre esse aumento da nossa fé. E a Santo Antônio, que possa providenciar aquilo que nós necessitamos, através do símbolo do pão, através das orações. Peçamos essa graça nesta noite. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.